O nosso assunto de hoje é como eu começo um processo de transformação na minha vida. O que eu tenho que fazer quando eu avalio que algo na minha vida, independente da área profissional, financeiro, relacionamento, social, saúde, profissional, não está bom, não está me fazendo bem, não está me trazendo o resultado que eu gostaria. O que eu preciso fazer para que isso verdadeiramente mude, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, e isso é super importante que a gente precisa entender, que nós vivemos um processo natural de transformação. Todas as vezes quando você acorda, quando você dorme, quando você come, qualquer ação que você faz, o seu corpo ele está o tempo todo transformando aquilo que ele recebe. Quer seja em gordura, né? Quer seja processando uma informação, não é assim? O seu cérebro ele processa uma informação. Então, assim, você vive um processo de transformação. Né? A natural de você nascer e você morrer, entre você nascer e você morrer, você está se transformando o tempo todo, né? O cabelo cresce, a unha cresce, a barriga cresce também, não é verdade? E a gente acaba vivendo algumas coisas que nem sempre elas estão como nós gostaríamos, não tá tão lindo como a gente gostaria, mas talvez a gente está vivendo isso porque nós não percebemos ou não nos demos conta do que realmente estava acontecendo. Então, o que acontece? Transforme-se ou comece um processo de transformação na sua vida é algo natural. Embora para muitas pessoas, quando elas ouvem isso, elas falam: não, isso não é para mim. Eu sempre fui assim, eu sempre fiz as coisas do meu jeito, né? E às vezes o resultado que ela está tendo, né? Ou melhor, a maioria dos resultados que ela está tendo é exatamente porque ela é do jeito que ela é. Então, como é que funciona? Então, naturalmente eu estou me transformando o tempo todo, né? Naturalmente o meu corpo se transforma, a minha mente se transforma, mas é imprescindível que nós tenhamos uma direção, ou melhor, que a gente dê uma direção, né? Então, uma das coisas que eu aprendi, principalmente agora, né? Olhando um pouco mais para a minha espiritualidade, dando muito mais atenção aos valores espirituais que eu tenho, a minha mente ela vai ser renovada a todo momento. Mas o que vai renovar a minha mente é uma decisão minha. Então eu preciso ficar muito atento ao ambiente que eu vivo, ao que eu ouço, ao que eu leio e a tudo que acontece comigo, tudo que envolve a minha vida, para que eu realmente mude a minha mente ou renove a minha mente de uma forma que me leve para onde eu quero. Então, o que nós vamos fazer nesse movimento de transforme-se? A gente vai desmistificar algumas coisas. Então, a gente vai desmistificar aqui, por exemplo, motivação. O que motivação representa para você, né? Eu sei que algumas coisas, pessoas, quando elas ouvem motivação, elas tremem. Ai, pelo amor de Deus, lá vem um conteúdo motivacional. Ah, ele é muito motivacional. A gente vai desmistificar e também vamos falar muito sobre processo. Eu, Giovana, vou ser muito direta com vocês. Eu não sou uma pessoa naturalmente de processos. Por quê? Porque a minha natureza é muito influente. A minha natureza é muito dominante. Então, quando as coisas começam a entrar muito no gatilho ali, né? No processo mesmo, no A mais B e tal, eu começo a pensar de forma diferente. Então, para mim, processo não é uma coisa natural, mas eu aprendi que é importante, ok? Então, nós vamos falar sobre processo. Por que é importante colocar um tipo de processo ou algumas regras, alguma disciplina na minha vida para que eu chegue aonde eu quero, tá? Segunda coisa que a gente vai também desmistificar aqui nesses conteúdos, você. Nós vamos falar muito sobre você. Nós vamos falar muito sobre eu. Quem eu sou no meio dessa confusão toda? Quem que eu preciso ser no meio dessa vida maravilhosa que Deus me honrou? Quem eu preciso realmente entender que eu sou? Os meus potenciais, as minhas oportunidades e tudo aquilo que pode realmente edificar e fazer prosperar a minha vida. Outra coisa que a gente vai também falar um pouco e vai desmistificar aqui para vocês é visão, tá? Eu preciso entender o que é ter uma visão, eu preciso entender o que é visão, o que é uma pessoa que realmente tem uma visão, e a gente vai falar sobre isso também. Depois nós vamos falar aqui e desmistificar a base. O que é a base? É aquilo que realmente sustenta. E nós vamos falar de um ponto espiritual. Nós vamos olhar numa vertente espiritual que é importantíssimo, tá? Esse, inclusive, vai ser um tema
que a gente vai falar aqui com muito respeito, a gente vai falar aqui, né, com muito cuidado, mas ele precisa ser dito. Você precisa olhar para o ser espiritual que você é, ok? E nós vamos também desmistificar transformação, tá? A gente precisa desmistificar a transformação, porque às vezes quando a gente ouve essa palavra transformação, a gente imagina que é algo muito grande, né? Que é algo muito longe daquilo que eu possa viver na minha vida. E não é assim.